durante a depressão é como que as palavras sinceras são capazes de ir tão profundamente no coração da outra pessoa, sabe? E eu percebo que nós estamos numa crise de identidade, não somente de saber quem é a imagem de Deus, a semelhança de Deus, características de Deus, princípios de Deus, valores de Deus, moral e ética ensinadas por Ele, que a Bíblia ensina. Que nós estamos nessa crise ética, moral, de princípios e valores, todos já sabem. A grande questão é que as pessoas, elas optaram por esse distanciamento do eu, por esse distanciamento do relacionar. Por quê? Quando você entra em depressão, você se torna sensível ao que as pessoas falam. E eu, nesses anos de tormentas, de sofrimento, eu aprendi na depressão que o que muitas pessoas falam não passam de palavras, sabe? Não existe profundidade, não existe sinceridade. As pessoas estão falando aquilo que elas ensaiam, aquilo que o livro A, o livro B ou o livro C falou que ela tem que fazer para influenciar, para fazer amigo, para manipular, para persuadir. Quando você entra em depressão, isso tudo se torna balela, porque você sabe exatamente que vem do nada. Você sabe que vem da criação, da mente. E quando você está dentro dessa sensibilidade que a depressão traz, não adianta você vir lá com Carnegie, fazer amigo, influenciar pessoas, persuadir, manipular, contar histórias, ou seja, mentiras. Não adianta, porque não existe âncora lá dentro para você pegar aquela palavra e falar, opa, serviu para mim. Então, assim, a depressão, ela me ensinou a identificar pessoas verdadeiras, pessoas que criam, pessoas que vivem de uma aparência de manipulação. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas simples, que falavam coisas simples, não simplórias, mas que tocavam tão profundamente o coração que eu ficava segurando ali muitas vezes para não chorar e outras vezes chorava e, sabe? E outras pessoas que queriam tanto tocar profundamente, mas que não passavam de uma superficialidade. O que eu quero dizer com isso é que os livros mais lidos no Brasil nesses últimos anos são livros sobre como manipular alguém, como persuadir, como ficar rico, como mentir sem ser identificado, como ser agradável a partir de uma manipulação, de uma criação, de uma personalidade que não é real. Só que isso chegou num absurdo tão grande que até gente que era para estar fazendo o oposto caiu nessa, foram engolidos pelo meio. Pessoas altamente conhecidas, pessoas altamente influenciáveis, que foram engolidas pelo meio. Você vai ouvir, você não ouve mais nada profundo, você só ouve bobagem. Você vai ouvir um pregador falando da Bíblia, ele não consegue falar da Bíblia. Ele tem que voltar para o conhecimento dele, ele não consegue citar um versículo do início ao fim, porque ele precisa parar para ir contar de desenvolvimento pessoal, do coach não sei o que, do crescimento não sei de que, e não toca. Gente, eu tô falando que não toca, sabe por quê? Porque na depressão eu ouvi mensagens e mensagens e mensagens de coach. Eu não sentia nada. Agora, quando eu ouvia uma frase de um versículo, uma frase, as lágrimas escorriam. Aí eu comecei a pensar assim, tudo que essas pessoas estão falando sobre crescimento e desenvolvimento pessoal, e como crescer, como ser melhor, como ser a sua melhor versão, não me toca em nada. Porque aonde eu preciso ser alimentado, essas palavras não chegam, não tem profundidade.
Eu preciso de alguém que fale o que já está lá para que haja um rapport, uma troca, sabe? Sabe aonde é que a gente encontra isso? Na verdade. A gente encontra isso na palavra de Deus, que é a verdade, e a gente encontra isso em corações sinceros que não maquiam a sua fala, não maquiam aquilo que sentem de verdade, se escondem para criar um personagem. Porque aquele que vive de mentira, o próprio cérebro cria massa muito mais branca do que cinzenta. Logo mostra-se que essa pessoa já tem uma dificuldade, que ela mesma criou padrões neuronais de mentiras. Nossa, como eu sei mentir rápido. Querido, você está com excesso de massa branca, que é a massa contrária à inteligência. As pessoas sinceras produzem muito mais massas cinzentas. As pessoas que mentem produzem muito mais massa branca. Sabe, tá desgostoso ouvir pessoas falando que o mundo precisa mudar, mas elas não ouvem o que elas estão falando, sabe? Conservadores que não tiram baixarias da própria boca. Conservadores que vivem de atrair um público por causa da imoralidade que fala. Cristãos que entre uma Bíblia na mão e outra fala, mete um palavrão no meio. E é tudo crente, é tudo cristão, tá tudo lá. Cristão. E o testemunho? Onde fica o testemunho? Eu já tive experiências de quando toda pessoa pode ter essa experiência, quando você está perto de Deus, não entra essas coisas. Você não pode falar que eu tenho Jesus aqui, eu estou falando uma palavra, blá, 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 mas não sei o que, vai não sei o que, entendeu? Porque não está vindo de Deus. A presença de Deus é tão pura que quando você está dentro desse ambiente, essas coisas nem vêm na sua cabeça. De tão pura que é a presença de Deus. Mas eu vejo pessoas defendendo valores, defendendo princípios, mas sem ética, sem moral. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs dando mau testemunho, tanto dentro do casamento, com um comportamento leviano. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não tiram palavrões e imoralidades da boca, e que só vive ao redor disso, sabe? A gente está vivendo uma crise de identidade porque o que nós escolhemos foi como ensinar o público a manipular em detrimento de ser sincero. Como ensinar o público a mentir em detrimento de ser sincero. Como ensinar o público a influenciar o outro persuadindo, mentindo, seja com o comportamento, seja com a expressão, seja com o gesto, seja com a entonação, seja com as palavras, desagradável. Nós, não como uma única pessoa, mas estou falando que o Brasil, em sua grande maioria, está ensinando as pessoas a se tornarem uma mentira. Ai, porque a maquiagem, porque não sei o que. Sim, a maquiagem realmente traz uma personalidade, uma mentira que a pessoa acredita que está vivendo no mundo, sei lá, da Barbie. Isso cria problemas internos, mas quando você usa do seu conhecimento para ensinar o outro que ele tem que mentir para ele ter dinheiro, que ele tem que manipular para ele ter amigo, que ele tem que ignorar os seus valores, que ele tem que perder a sua ética, que ele tem que esquecer os seus princípios para poder ser alguém. Quando você ensina isso, aí é que a gente se manifesta uma grande crise moral, uma grande crise ética, sabe por quê? Eu não suporto aquela frase que diz que numa guerra pode tudo. Eu nunca vi isso na palavra de Deus. E quem usa essa frase, só Deus sabe o que essa pessoa tem coragem de fazer. Tá, mas posso abrir mão dos valores? Posso abrir mão da ética? Posso abrir mão dos princípios?
Posso abrir mão da moral? Claro! Numa guerra vale tudo. Quem disse? Se você abre mão do que a palavra ensina que nós devemos guardar o nosso coração, se você abre mão disso para acreditar num cara que escreveu um livro que não tinha o mínimo temor pela palavra de Deus, como que eu posso confiar naquilo que você me fala? Porque numa guerra pode tudo. Isso é uma palavra de quem não tem o mínimo temor de Deus, de quem não conhece a palavra. Porque a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos guardar o que a palavra ensina, preservar todo o ambiente. A Bíblia ensina um tipo de comportamento. Mas não, o que a gente está vendo eu sou cristão, mas se precisar descer ali na boca da garrafa, eu vou descer. Eu sou cristão, mas eu não tiro palavrão da boca porque isso não tem nada a ver. Eu não me importo se eu estou escandalizando os pequeninos. Eu não me importo se eu estou trazendo vergonha para o evangelho. Eu sou cristão, mas eu posso falar de imoralidades, de comportamentos para atrair um público, porque eu não quero perder a onda, apesar de que eu vendi a minha alma. A nossa crise moral, a nossa crise identitária, como cristãos, está muito ligada àqueles que nós seguimos, porque aqueles que nós seguimos estão falando de dinheiro, não estão dando testemunho, e muitos vivem de mentira. Muitos pastores lá na frente lá do púlpito, pregando dinheiro, pregando mentira, fazendo hipnose na frente da igreja, tocando worship para preparar a pessoa para o transe hipnótico, para depois ela criar uma cura falsa causada pela adrenalina, que vai durar algumas horas. E essa pessoa vai sair para casa e, sei lá, mais tarde a dor vai voltar e ela vai pensar, nossa, mas eu fui curada, aconteceu um milagre. O povo perece por falta de conhecimento. E quem tá lá na dianteira, quem tá lá na frente, não tá repassando conhecimento de verdade. Os livros mais lidos no Brasil foram Como Manipular, Como Persuadir, Como Influenciar a Pessoa, Como Ser Rico, Como Ser Mais Esperto que o Diabo, Como não sei o quê. Nossa, relacionamento. O que é relacionamento para quem não tem coragem de olhar nos olhos e falar uma palavra que vem verdadeiramente do coração? O que é relacionamento para uma pessoa que não sabe olhar nos olhos e ser sincero com o que sente? Se coloca na frente de uma câmera só para falar mentiras, a fim de atrair um público não pela sinceridade do coração, mas pelas mentiras e os gatilhos que a fala tá levando ali. Tá desagradável. As pessoas estão treinando as outras a não serem mais elas mesmas, a viverem no nicho de manipulação, de persuasão, um comportamento que não é real. Tá desagradável, sabe? Eu acredito que para se restaurar essa coisa do relacionamento, que eu vejo que muitas pessoas têm perdido, é preciso que as pessoas que tomam a dianteira disso, sabe? Voltem às primeiras obras, voltem ao primeiro amor, porque elas estão tão ensoberbecidas, cheias de conhecimento, que elas já perderam a essência. E elas não percebem. Eu tô cansada tô tão cansada de massa branca, tô tão cansada de mentira, de manipulação, que desagradável, sabe? Que desagradável. Então, assim, nós estamos aqui, porque você não tem autoridade para falar o que você tá falando, porque a sua imagem não passa autoridade. Eu preciso ter uma aparência para mostrar uma autoridade, porque a pessoa não sabe mais ouvir. Ela não tem mais ouvidos para ouvir. Ela não tem mais profundidade para receber uma palavra. Porque ela não enxerga mais além da aparência. Ela já foi totalmente condicionada a não ter mais profundidade. Então você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não é assim, cara. Quando a pessoa se liga com o outro ali no espírito,
quando a pessoa se une ali com alma, com verdade, não tem outra ligação maior do que isso. Não tem outra ligação que supere isso. Aí você resgata a ética, aí você resgata a moral, aí você resgata o princípio, os valores. Por quê? Porque você está tendo você está falando, você está ancorando uma verdade com outra. Agora, quando você não sai da rasura, quando você só fala aquilo que é superficial, ninguém vai dar nem a mínima, porque as pessoas não ouvem mais. E elas foram condicionadas a não ouvir mais, porque elas estão se achando o máximo. Vamos manipular, é o máximo manipular e mentir. Então, eu penso que nós devemos voltar, eu penso que nós devemos querer ter relacionamentos verdadeiros. Chega dessa mentira de ser um personagem. Todo mundo percebe, mas cedo ou mais tarde as pessoas vão cair em si que estão diante de uma grande mentira. Mas enquanto isso não acontece, a perda identitária, a perda da personalidade, a perda nos relacionamentos, vai ser assim o que a gente está vendo. Pessoas cada vez mais distantes, cada vez mais... Pois é. Aí quando vira costa. Por quê? Porque o que a gente aprendeu é que a gente tem que ser altamente manipulável para se inserir em qualquer lugar. Não tem que ser verdadeiro. Tem que ser uma grande mentira para se relacionar. Não pode ser sincero. Tem que ser um grande contador de histórias para impressionar. E quando é que a gente vai voltar a viver aquilo que é simples, aquilo que a palavra ensina e aquilo que bate no coração e fica? Será que vai demorar tanto cair a ficha? Será que o nosso país vai entrar cada dia numa degradação moral muito grande porque aqueles que estão lá para defender a moral foram engolidos pelo meio? Desculpa, mas eu não consigo ouvir que eu preciso ter um padrão de comportamento por uma pessoa que está ali mais baixo do mais baixo do mais baixo. Eu vou ter o exemplo de quem? Eu vou me exemplar em quem? Eu vou seguir aquele exemplo, eu vou querer ser como quem? As pessoas que estão imitando Jesus estão completamente perdidas. Elas não conhecem nem a Bíblia porque elas não leem. Eu já li mais de 1000 livros. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Porque pelo comportamento parece que está um pouquinho esquecido. Sabe? Parece ser um pouquinho desagradável o que está sendo falado aqui. Mas é que tá desgastante, cara. Não encontrar ninguém que queira ali, sabe, ser sincero, viver com o coração limpo, sem viver em torno de uma construção de mentira. Cara, todo espírito sente a mentira. Mesmo que ele demore um pouquinho, se a pessoa tem uma percepção diferente, ela já percebe de cara. Se a pessoa for muito inocente, ela vai demorar, mas ela vai cair também na real, entendeu? Então, sei lá, eu espero que as pessoas caem em si da crise ética que elas estão repassando para as outras porque elas estão numa crise moral. Eu espero que as pessoas caiam em si da crise moral, da crise de valores, da crise de princípios cristãos, daqueles que se dizem cristãos, aqueles que seguem também. Olha para você, cara, olha para você. Se pergunta se você é um exemplo de bom testemunho, não precisa ficar falando, eu não sou um exemplo de testemunho. Seja, cara, seja. Porque se todo mundo querer falar aquilo que é certo e ninguém viver, não vai fazer nada. Porque as pessoas vivem do que elas veem, elas seguem e elas repetem aquilo que o outro tá fazendo. Tá todo mundo cheio de moral para falar que é assim, que é assado, mas ninguém tá vivendo, tá desagradável. E a gente não vai sair dessa crise enquanto as pessoas de fato que defendem um resgate, uma restauração desse país, enquanto elas continuarem sendo a vergonha do povo, entendeu? Porque eu não espero nada do funkeiro, da funkeira, que vive imoralizando e sensualizando e falando baixaria na internet, não. Eu espero daquelas pessoas que falam o que são isso, que são aquilo, que são... Entendeu? É disso que eu espero. É nessas pessoas que eu espero ter ali e falar, poxa, é isso, eu me identifico com isso. Mas tá difícil. A gente não tá encontrando. Você coloca uma pregação na internet, você não encontra a pessoa falando de Deus, da palavra. É desgastante, tá desagradável.
sabe? Então é isso. Não sei se eu consegui passar tudo o que eu queria falar, porque também, às vezes, a mente não tá 100%, mas espero que as pessoas voltem a querer gostar de coisas profundas, sabe? De coisas que realmente são verdadeiras, de coisas que tocam a alma. Uma palavra verdadeira, a outra pessoa sente a verdade. 1000 palavras mentirosas não vai fazer a pessoa ir para lugar nenhum. Será que não caiu a ficha? Eu acho que tá na hora de parar de achar que a mentira vai transformar esse país. Tá desagradável. Você não olha para nenhum lugar e vê, poxa, você vê verdade numa senhorinha sincera, uma pessoa simples, sincera na palavra de Deus. Mas aqueles que têm grande relevância simplesmente foram engolidos pelo poder de estar em relevância, de ter seguidores. Que coisa chata, cara. Tá muito chato. Acho que as pessoas precisam voltar e precisam se arrepender e falar: eu vou abrir mão disso para que eu possa ser quem eu sou, para que eu possa ter um caráter e um testemunho para as pessoas seguirem. Porque é disso que elas precisam. Elas precisam de pequenos cristos, de pessoas que tenham a identidade de Cristo, os princípios, os valores e a ética que Cristo ensinou para elas seguirem. E é isso. É isso. Eu vou concluir aqui porque é isso que eu queria falar. Depois, talvez eu consiga lembrar do que eu queria falar, porque eu esqueci um monte de coisa também. Tá? Tchau, gente.